Fala pessoal, aqui é o Juvenal, o ouro disparando, as bolsas todas em regiões de máxima histórica e o Bitcoin não anda, simplesmente não sai do lugar. E quando isso acontece, o mercado ele não aceita quieto, ele precisa sempre de uma explicação. E a narrativa da vez é que o Bitcoin ele não sobe porque a computação quântica pode quebrar o Bitcoin. Hoje eu vou te mostrar por que essa explicação surge exatamente agora, porque esse não é um risco de curto prazo, do jeito aí que estão vendendo. E o que o mercado está realmente fazendo, essa liquidez seletiva? Se você quer aprender a ler risco antes do preço, se inscreve no canal, porque é exatamente isso que a gente faz aqui. O mercado agora está num ponto curioso, tá? Tem bastante dinheiro circulando, não existe aí uma crise de liquidez global nesse momento, mas esse dinheiro está sendo extremamente seletivo. O ouro, a prata estão subindo muito forte, os mercados tradicionais estão segurando firme e cripto completamente travado. Quando isso acontece, o varejo não aceita aí uma resposta correta, que é o regime ainda não está confortável com o risco assimétrico. Então ele sempre procura aí uma história, e uma história que precisa ser técnica, porque essa história tem que assustar, tem que parecer inteligente, tem que fazer sentido. E aí que entra nesse momento aí a computação quântica, tá? O argumento que está circulando por aí, saíram várias matérias, né, falando disso nessa última semana, é que fundos não estão comprando Bitcoin porque eles têm medo da computação quântica. Deixa eu ser bem claro aqui. Isso não é completamente um absurdo, tá? Fundos grandes, fundos de pensão, eles precisam agir aí da forma mais conservadora possível. Qualquer risco, por menor que seja, que pareça existencial, mesmo que esse risco estiver muito distante, ele serve aí como um motivo legítimo para que esses fundos não aumentem a exposição ou não entrem nesse tipo de ativo. Mas isso aí não significa que o risco seja iminente. E significa que o mandato deles é conservador. Agora, vem um ponto aí que quase ninguém fala, tá? Se a computação quântica fosse um risco real e eminente para o Bitcoin, o mercado ele não estaria se comportando de um jeito como está agora, ele estaria de uma forma completamente diferente. O mercado não estaria parado aí, lateralizado, com uma correção, vamos dizer, até leve para a volatilidade que esses ativos têm. O mercado estaria agora sendo completamente esmagado. E não só o Bitcoin, tá? Bancos, governos, infraestrutura de internet, segurança digital inteira. Então, porque isso não é um risco exclusivo do Bitcoin, isso aí é um risco sistêmico. Tudo que está na rede vai correr esse risco. Então, o mercado, ele não precifica o risco existencial aí, iminente, em completo silêncio. Ele precifica com pânico total. O que existe hoje no mercado, tá, é outra coisa. Existe uma pesquisa, existe um debate, existe aí uma preparação para esse momento. Enquanto a computação quântica evoluiu, né, também evoluem os métodos de proteção. Já tem padrões aí de criptografia pós-quântica sendo discutida e sendo adotada para o Bitcoin, pela comunidade do Bitcoin. Então já estão debatendo caminhos aí para essa adaptação. Isso não significa que o problema já está resolvido, mas significa que ele já está sendo tratado, já está sendo discutido, já foi identificado esse problema. Então, quando o risco está sendo tratado, ele não é mais precificado como um colapso aí imediato. Tá? A computação quântica, ela virou uma narrativa nesse momento perfeita, porque ela explica tudo sem precisar provar absolutamente nada. O preço não sobe? É quanto? Os fundos não entram? É quanto? O mercado está travado? É quanto? Tudo é quanto. Mas na prática, o que está acontecendo é muito mais simples. É liquidez seletiva. O dinheiro ele entra onde o risco é confortável e ele evita onde a simetria ainda assusta. Cripto ainda é um ativo mais assimétrico do sistema. Então o mercado ele precisa estar mais predisposto ao risco para ele entrar em cripto.
O Bitcoin e cripto em geral, né, tem muitas incertezas, ainda é um mercado com muitas lacunas. E é exatamente isso que cria uma bela de uma assimetria. Porque quando todos esses pontos de receio já forem resolvidos, já tiver regulado, infraestrutura, uma ótima confiança institucional, o preço não vai ser esse preço que está. Quando tudo está claro e está seguro, o preço já é outro. Então esses fundos, todos esses fundos de pensões, essas posições mais conservadoras, vão pagar um preço completamente diferente. E é por isso que muitos aí agora nesse momento vão usar a computação quântica como narrativa para assustar. E outros vão usar isso aí como uma desculpa para esperar e não se posicionar agora. Agora, antes de encerrar, vamos para uma atualização rápida de mercado, vamos olhar o gráfico e entender como é que está o Bitcoin, aonde a gente está, o que evoluiu até agora. Vindo aqui para o gráfico, tá? Vamos olhar o semanal. Não aconteceu absolutamente nada já há meses, tá? A gente está entre a média de 50 semanas, que daqui para cima muda completamente o cenário. Na média de 100, daqui para baixo, muda também, o mercado fica mais pessimista e tende a buscar níveis mais baixos. Nesse meio que a gente está, é um limbo. Então a gente ainda está no limbo. Se a gente vir aqui para micro tendência, né? Vamos para o gráfico diário, a gente vê aí uma movimentação já não muito bonita, né? O mercado ele tentou recuperar, ele fez uma resistência, ele perdeu força, agora já faz resistência de novo na média de 50, mas não tem tanta relevância ainda quanto o semanal, que é onde a gente vê aí o macro, né? Aqui, em muitos casos, acaba virando ruído, dependendo de como o mercado anda, né? Mas aqui, a parte mais importante, ainda segura, ainda está segurando perfeitamente todas as semanas, como a gente vê, mas já começa a acender um alerta aí, porque a gente está mais próximo da parte de baixo do que de cima. Mas ainda a gente não tem ainda nada conclusivo, a gente precisa que o preço ele vá para baixo, se mantenha abaixo e confirme abaixo, ou acima, vá acima e se mantenha com confirmação acima. Enquanto isso, tudo é ruído e estamos dentro de um limbo aí. Então, basicamente, é a gente aguardar e ver esses dois caminhos que o mercado tem para onde ele vai decidir quando ele sair desse limbo que a gente já está aí há um tempão. Então, enquanto o Bitcoin não recuperar uma estrutura e confiança, o mercado vai continuar usando aí narrativas para explicar aí o silêncio. Agora, o resumo é simples, né? Não é que o Bitcoin está morto, é que o regime ainda não está pronto para ele. E quando esse regime mudar, o mercado ele não vai avisar com uma manchete. Ele vai simplesmente avisar com o preço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de leitura, curte o vídeo, se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo.